Caríssimos irmãos e irmãs, há mais de 20 séculos, nosso Senhor nos dá esse conselho: não junteis tesouros aqui na terra, onde a traça e a ferrugem destroem, e os ladrões assaltam e roubam. Ao contrário, juntai para vós tesouros no céu, onde nem a traça e a ferrugem destroem, nem os ladrões assaltam e roubam. Repito, há mais de 20 séculos nosso Senhor nos ensina isso, e não poucas vezes deixamos que o esquecimento tome conta deste ensinamento tão fundamental de nosso Senhor. Buscar o que verdadeiramente importa, aquilo que nada pode destruir. Hoje, estamos celebrando de um modo todo particular esta realidade. Celebramos dois mártires, São João Fischer, bispo, e São Thomas More, um leigo. E eles viveram plenamente este ensinamento, este conselho de nosso Senhor: buscar aquilo que a traça não pode destruir, que a traça não corrói, que a ferrugem não destrói. Buscar aquilo que verdadeiramente importa. Eles tinham em Deus o seu tesouro. O que é um tesouro? Um tesouro não é o dinheiro, não é a riqueza. O tesouro é aquela realidade mais importante para nós. Pode ser que para uma pessoa o dinheiro, a fama, a riqueza não sejam importantes. Pode ser que para aquela pessoa uma outra realidade seja a mais importante. Para aquela pessoa aquilo é o tesouro. De modo que nosso Senhor diz: onde estiver o teu tesouro, ali estará o teu coração. Isto é, o nosso coração está naquela realidade que para nós é a mais importante. De modo que você é chamado a se perguntar: o que na minha vida é o mais importante? O que é que na minha vida eu não estou disposto a perder? O que é que eu não quero renunciar? O que é aquilo pelo qual eu não troco absolutamente nada? Isto é o tesouro. Pois bem, estamos celebrando São João Fischer e São Thomas More, que tinham a Deus, a fé, a verdade como seu tesouro. Não estavam dispostos a trocar nada por Deus, pela sua fé, pela verdade. Quem são esses dois? Este bispo e este leigo. São João Fischer, ele nasceu no ano de 1469 e São Thomas More em 1477. São João Fischer, bispo, ele era desde cedo, foi um rapaz muito inteligente, desde cedo foi feito bispo com 35 anos. Vocês podem imaginar que era uma pessoa muito capaz. E era muito querido pela mãe, pela avó de Henrique VIII. Ele era seu confessor e capelão real. Então, um homem de grande influência. São Thomas More, também muito inteligente, foi eleito para o parlamento logo cedo e muito jovem também foi feito chanceler real, isto é, o primeiro depois do rei, quando na época era agora o rei Henrique VIII. Então nós temos nesse cenário esses três homens: Henrique VIII, o rei, São João Fischer, o bispo, e São Thomas More, o chanceler. Os três eram católicos. Henrique VIII era católico. Ele lutou contra as heresias protestantes.
Foi um leão da fé, defensor da fé. Só que, num dado momento da sua vida, ele entrou em crise, ele foi tentado. Aqui, meus santos, eu quero deixar bem claro este ponto. Ele era católico. Por quê? Porque, para que nós saibamos que da mesma maneira que a tentação visitou aquele homem e o destruiu, a tentação pode visitar qualquer um de nós. Pois bem, Henrique VIII, casado com a rainha Catarina de Aragão, há mais de 20 anos. E ele sempre havia tentado um filho homem, porque queria deixar o seu herdeiro. E ele não conseguia gerar um filho homem. Sempre aqueles que nasciam eram meninas. Ele então tentou, junto à igreja, legalizar o seu divórcio. Ele queria se separar de Catarina de Aragão, porque ela não conseguia lhe dar um filho homem, e aquele matrimônio era nulo, e ele queria se casar com Ana Bolena, a dama de companhia da sua rainha. E o Papa da época não aceitou, disse que o matrimônio dele com Catarina de Aragão era válido, eles tinham sido verdadeiramente casados, e que ele não iria, por causa de uma vontade do rei, liberar aquela separação. E o rei então se levantou contra a igreja e se autoproclamou chefe da igreja da Inglaterra. Conseguiu que todos os bispos aceitassem e abençoassem aquela sua escolha. Mas João Fisher, aquele bispo virtuoso, não estava disposto a trocar a verdade, a fé, a Cristo por conveniências humanas. Aqui, meus santos, por que é que eu enfatizei o fato de dizer que Henrique VIII era católico? Ele era católico, mas quando, para continuar católico, ele precisava pagar o preço, ele precisava ir até as últimas consequências da sua fé, ele arrefeceu, ele voltou atrás. Não é isso que acontece com cada um de nós? Isto é, diante do pecado, qualquer pecado, você vê até onde vai a sua fé, quais são as consequências da sua fé. Você, diante de uma decisão difícil, você se recorda: eu sou católico, isso não me é permitido. Eu sou católico, eu não posso agir dessa maneira. Eu sou católico, a decisão deve ser totalmente diferente. E qual é então a sua decisão naquele ponto? Henrique VIII tinha essa decisão. Ele poderia dizer: eu sou católico, eu não posso me separar da minha esposa para me casar com outra, simplesmente porque eu quero ter um filho homem. Eu sou católico, eu não posso agir dessa maneira. Mas o que foi que ele fez? Ele agiu de uma maneira totalmente diferente, jogando pela janela a sua fé, jogando pela janela a sua religião, jogando pela janela o seu Deus. Quantas vezes, meus santos, aqui eu posso dar vários exemplos, mas tenho certeza absoluta que todos aqui têm outros exemplos também. Vem uma pessoa, vou aqui citar alguns exemplos, e diz assim: padre, eu gostaria muito de engravidar, mas tenho tentado há tanto tempo e não consigo. A igreja permite a fertilização in vitro? E aí o padre vai dizer: não permite, porque é imoral e vai causar o aborto, o assassinato de algumas crianças, para se atingir esta finalidade. E a pessoa diz: não, mas eu quero. Mas se você quer ser fiel a Deus, a sua fé, a sua religião, você não pode. E às vezes a pessoa se revolta, diz: não, mas eu quero, e acabou-se. Ou então, um homem que se apaixona por uma outra mulher, e você diz: olha, mas você é casado. Ah, mas eu quero. E ele abandona a sua fé.
Um casal já com seus 4 filhos, diz: eu não quero mais filho. E você diz: mas um católico não pode tomar anticoncepcional, porque ele é também abortivo. Ah, mas eu não quero ter mais filhos. Mas você é católico. Ah, então, vocês percebem? Aqui eu dei apenas 3 exemplos, mas poderíamos dar tantos outros, em que, diante de uma decisão difícil, como você não tem a Deus, a verdade e a fé, como o bem mais precioso, como o seu tesouro, você abandona a Deus, a fé e a verdade e faz a sua vontade. Foi isso que Henrique VIII fez. Foi isso que muitos bispos, todos os bispos da Inglaterra fizeram. Só São João Fisher, só aquele bispo ficou de pé e disse: não, eu serei preso, mas eu não vou abandonar a minha fé. Não, eu vou perder todos os benefícios. Eu talvez até perca a própria vida. Ele não sabia ainda que seria decapitado. Eu perderei até a própria vida, mas eu não renunciarei à fé, a Cristo, à verdade. E assim aconteceu. João Fisher foi preso e foi decapitado. Derramou o próprio sangue porque não quis renunciar à sua fé. Percebe, meus santos, num mundo de um relativismo tão grande, em que as pessoas não estão dispostas a sofrer pela verdade, mas a mudar a verdade para por ela não sofrer. As pessoas não estão dispostas a sofrer por Deus. As pessoas querem que Deus mude a sua vontade, que Deus mude a verdade, para que eu não sofra. Esses homens estavam dispostos a sofrer pela verdade, pela sua fé, pelo seu Deus, mas não abandoná-lo. Por quê? Porque a verdade, a fé e Deus eram o seu tesouro. Celebrar, meus santos, a missa de hoje é pedir a Deus essa sabedoria, é suplicar a nosso Senhor que Ele nos conceda a graça de ter o nosso coração em Deus, porque Ele é o nosso tesouro. Já citei aqui algumas vezes aquele salmo que diz: se vos possuo, nada mais me atrai neste mundo. Que coisa bonita! Se eu vos tenho, meu Deus, eu tenho tudo, e eu não me sinto tentado por nada mais neste mundo, porque eu já tenho tudo, eu tenho Deus. Ou aquela outra passagem que fala: ele não tem a própria vida como um tesouro aos próprios olhos. Não se apegar a si mesmo, mas apegar-se a Deus. João Fisher, Thomas More, o leigo, o chanceler, o primeiro depois do rei, tão importante, rico sim, sem dúvida, pai de 4 filhos, esposo, perdeu todos os bens. Os filhos começaram a passar necessidade ao ponto de passar fome. Começaram a ser perseguidos na Inglaterra. Por quê? Porque o pai era inimigo do Estado, era inimigo do rei. O pai, que até então era amigo do rei. Thomas More era amigo de Henrique VIII, mas como Thomas More era primeiramente amigo de Cristo. E por que amigo de Cristo? Amigo da verdade. E por que amigo de Cristo e da verdade? Católico. E não estava disposto a, para agradar Henrique VIII, desagradar nosso Senhor. Percebe, meus santos, esta sabedoria que não deve apenas encantar a nossa inteligência. Isto é, nós ouvimos isso e dizemos: como é bonito ser amigo de Cristo ao ponto de estar disposto a ser inimigo do mundo. Quem ama mais seu pai e sua mãe, seu irmão e sua irmã, seus amigos e suas amigas mais do que a mim, não é digno de mim. Pois bem, São Thomas More era amigo de Cristo. Primeiramente, Cristo era o seu amigo. Ele era apegado a Cristo. Era a Cristo a quem ele queria agradar. E por isso, esteve
disposto a perder tudo, e de fato perdeu até a própria vida. Entristeceu a muitos, ao seu rei, de quem era amigo, aos amigos da época e até a própria esposa, que queria dissuadi-lo daquela decisão, mas ele firme. Ele amava mais a Deus que a sua esposa, e amava mais a Deus que aos seus filhos, embora os seus filhos, principalmente Margarida, estivesse ali do seu lado, mas ele sabia que por sua causa, ele era motivo de causava até grande sofrimento aos seus filhos. Mas primeiramente ele sabia que deveria deixar um exemplo, que deveria deixar um tesouro para os filhos, não o tesouro dos seus bens, não o tesouro de uma vida boa neste mundo, mas o tesouro do, primeiramente, amor a Deus, a fé e a verdade. Meus irmãos, peçamos a nosso Senhor que nos conceda esta graça, que nós celebremos este bispo, que maravilha, um bispo santo, um sacerdote segundo o coração de Cristo, e este leigo tão apaixonado por nosso Senhor, que nós celebremos não apenas como quem recorda belas figuras do passado, mas que nós celebremos pedindo a Deus que as reproduzamos no presente, na nossa vida, que sejamos também nós sacerdotes, este sacerdote que não trocava nada por Cristo, pela sua fé, pela verdade. Que reproduzam vocês este leigo que esteve disposto a perder tudo, até a própria cabeça, mas não perder a Cristo, a sua religião, nem a verdade. Não tenhamos dúvidas que se celebrarmos com estas súplicas no nosso coração, celebraremos de verdade e agradaremos nosso Senhor. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.